Amém? Boa noite. Eu quero dar os parabéns para você que escolheu estar no melhor lugar neste momento. Dar os parabéns porque você foi corajoso de sair de casa hoje. Depois de uma semana muito quente, com um tempo muito gostoso, de repente a gente está tendo os ares, né, do outono real daqui do Rio Grande. Mas muito, muito bom ver a cada um de vocês nessa noite. Esses dias, há 11 dias, na verdade, atrás, nós comemoramos aqui no Brasil uma data muito especial da nossa história. Dia 13 de maio. Quem se lembra que a gente comemora dia 13 de maio? A assinatura da Lei Áurea, ou a libertação dos escravos, né? Isso aconteceu há 127 anos atrás. Faz bastante tempo. Mas, sabem, eu fui pesquisar alguma coisa sobre escravidão. E escravidão a gente sabe que é alguém ou pessoas, né, que estão no controle ou posse de outras pessoas, que elas não têm direitos de ir e vir, não têm direitos humanos qualquer, e essas pessoas servem a outros sem ganhar nada em troca. E, apesar de no Brasil nós temos a libertação dos escravos há 127 anos atrás, ainda no Brasil a gente tem uma média, isso é uma pesquisa de uns 2 anos atrás, de 30 mil escravos ainda. É muita gente. Mas, no mundo, ainda existem 36 milhões de escravos. É muito mais gente. A maior concentração de escravos está na Ásia. E dos países que têm mais escravos, o que lidera o ranking é a Índia. Nós sabemos que a Índia e a China são um dos países que são os mais populosos do mundo. E a China não fica muito atrás disso. De alguns países, de 167 países que foi catalogados escravos no mundo, a gente está bem. Nós somos o 14º, de baixo para cima. Somos o 14º país com menos escravos. E é interessante, eu achei até interessante assim, na pesquisa, numa ONG que faz essa pesquisa, que ela ressalta que o Brasil ganhou uma nota de louvor porque ele tem programas que se destinam a combater a escravidão. Eu falei, pelo menos alguma coisa, né? Tantas coisas ruins nesse país, a gente tem pelo menos algumas coisas boas. E essa é uma delas. Sabe, quando eu penso em escravo, eu me lembro de algumas histórias da Bíblia que falam sobre escravos. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. A gente tem um livro da Bíblia com o nome de um escravo, né? A gente tem várias pessoas que foram escravos na Bíblia. Mas, nessa noite, e puxando a sardinha para o meu lado, vamos dizer assim, né? Na associação eu cuido da parte do Ministério da Mulher, e as outras vezes que eu falei aqui na igreja não falei sobre mulher, mas hoje eu vou falar sobre uma mulher. Uma mulherzinha, na verdade. Uma mulherzinha que não tem nome, a Bíblia não cita o nome dela, não tem a idade que ela tinha na época, não diz exatamente da cidade onde ela era, não diz quem eram os pais dessa mulherzinha. E a Bíblia diz só 2 palavras sobre ela. 2 palavras para descrever a pessoa dela. A menina cativa. Essa história encontra-se em 2 Reis, capítulo 5. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 5. E nós vamos ler os versículos 1 a 3. 2 Reis, capítulo 5, os versículos 1 até 3. Aqui, a história dessa menina, dessa pequena menina. Eu acredito que ela fosse uma pré-adolescente.
e que estava longe da sua casa. E tinha sido levada por esse homem que nós vamos começar a ler agora. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele o herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua esposa: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Até aí. Depois a gente vai comentar um pouquinho da história, os percursos da história. Nesse pequeno relato, a gente pode ver uma menina que tinha sido tirada da sua família à força, tinha sido levada para um país que ela não conhecia, como escrava. E, com certeza, alguma coisa chamou a atenção daquele capitão, do capitão do exército da Síria, o Naamã, que ele pegou aquela menina e levou para a família dele, para dentro da sua casa. E ela passou a servir a esposa de Naamã. Aquela menina, ela, com certeza, fazia as coisas da melhor maneira possível. Por isso chamou a atenção daquele capitão, mesmo estando numa situação meio complicada, uma situação de escrava. Com esse relato, a gente pode aprender algumas coisas com essa menina. A primeira coisa, ela não se esqueceu da religião que ela tinha aprendido lá na casa dela. A gente vê aqui no versículo 3, que ela, sabendo que o seu senhor, que Naamã, estava doente, ela disse assim para a esposa do Naamã: puxa vida, tomara que, se Naamã soubesse que lá no meu país tem um profeta que pode curar ele dessa lepra. Ela não tinha esquecido disso. Ela não tinha deixado as coisas que ela tinha aprendido com os seus pais jogado fora quando foi para a escravidão. Sabe, a primeira coisa que a gente pode aprender com essa menina é isso. Quantos de nós, quando estamos sozinhos, num lugar onde ninguém conhece a gente, e a gente tem comportamentos, às vezes, diferentes do que a gente teria se tivesse alguém que a gente conhece, ou diferentes do que a gente tem no lar? Essa menina, ela continuou tendo o seu comportamento correto, fazendo as coisas certas, mesmo num lugar onde ninguém a conhecia. Ninguém sabia dos costumes que ela tinha. Ela podia fazer o que ela quisesse, mas ela não o fez. Ela continuou sendo fiel àquilo que ela tinha aprendido. No livro Profetas e Reis, comentando sobre esse assunto, Ellen White diz o seguinte: a conduta da menina cativa, a maneira como ela se comportou nesse lar pagão, é um forte testemunho do poder dos primeiros ensinamentos do lar. Quem é pai e mãe, ou quem pretende ser, né? Olha só a importância. Não há mais alto encargo do que o confiado a mães e pais no cuidado e educação dos seus filhos. Por seu exemplo e ensino, é o futuro de seus filhos em grande medida decidido. Olha, pesado, né? Aquilo que ela havia aprendido lá com seu pai e com sua mãe resultou em aprendizagem, resultou na maneira com que ela começou a lidar com isso. A segunda coisa, ela tinha fortes impulsos, vamos dizer assim, estímulos para abandonar a sua religião. Já viram? Muitas pessoas, às vezes, que têm uma vida religiosa, que têm bons costumes, de repente, quando se casam com alguém que não é da sua fé, ou vão para um lugar onde não é conhecido, acabam abandonando a sua fé. E fala assim, e tenta dar desculpas, né? Eu não estou indo mais por isso, porque eu não conheço ninguém, aquilo. Essa menina, apesar de todas as coisas que ela podia fazer, ela não abandonou a sua fé. E ainda testemunhou de sua fé. Ela falou para a esposa de Naamã sobre aquilo que ela acreditava. Em terceiro lugar,
ela não sacrificou os princípios dela para tentar alcançar alguma coisa. Pensem bem, Naamã, sua esposa e todos da casa de Naamã adoravam ídolos, tinham muitas atitudes que aquela menina com certeza não fazia. Ela ganharia um certo poder, vamos dizer assim, se ela se convertesse para a religião dos seus patrões, se ela fizesse algumas coisas que eles faziam, mas ela preferiu continuar firme com os seus princípios. Ela sabia que princípios a gente não negocia. Quando nós estamos no nosso dia a dia, nós trabalhamos, nós estudamos, nós estamos em contato com pessoas como aquela menina estava em contato com Naamã e a família de Naamã. E muitas vezes nós somos tentados a trocar alguns princípios por algumas coisas deste mundo. Não fique tentado. Tente permanecer fiel aos seus princípios. Quando um professor tentar comprar uma nota sua, ou tentar te dar uma nota, um diploma, alguma coisa assim, quando o seu patrão quiser te pagar mais, mas para fazer isso você vai ter que desobedecer alguns dos princípios de Deus, prefira permanecer fiel, não importando qual for a consequência. Jesus disse, e Lucas escreveu, que mais importa obedecer a Deus do que ao homem. Quando eu penso nesse verso, eu me lembro de uma situação que eu passei. Eu fiz faculdade lá no Paraná, eu sou do Paraná, e no Paraná, aqui no Rio Grande, a gente tem muitas universidades federais, né? Acho que é o estado do Brasil que mais tem universidade federal. No Paraná existem muitas universidades estaduais. Eu estudei numa universidade estadual. E eu me lembro que quando chegou o final do meu curso, eu fiquei um semestre a mais, porque eu tinha aulas aos sábados, e eu não ia, então eu fiquei um semestre a mais. E quando eu fui ver a minha formatura, ela caía numa sexta-feira à noite, que para nós adventistas já é sábado, é o dia do Senhor. E eu me lembro que eu reuni todas as minhas forças, a minha coragem, que não era muito grande, mas reuni toda a minha coragem, e fui até o secretário da faculdade. Ele havia sido meu professor de português no ensino fundamental. Eu já o conhecia, por isso acho que eu tive coragem, né? E aí eu cheguei e pedi para falar com ele. E a secretária dele conversou com ele e tal, e eu entrei. Quando eu entrei, eu pedi para ele assim: professor, você me conhece, você sabe que eu sou adventista do sétimo dia, você sabe que o sábado para mim é um dia muito especial, e a formatura vai ser numa sexta-feira à noite. E expliquei toda a questão da sexta-feira para ele e tal. E ele me disse assim: olha, eu não posso mudar a formatura de uns 500 formandos só por causa de você. Eu falei: mas eu não estou pedindo isso. Eu vim aqui para pedir para o senhor, para eu fazer a colação de grau no gabinete, fazia o meu juramento e resolvido. Ele disse: não, essa não é uma exceção que nós fazemos aqui. E você tem noção daquilo que você vai perder? Você pode não conseguir dar aulas, fazer o que você tiver que fazer por causa disso. Você não vai ter o teu diploma registrado. Eu falei: tenho. Daí ele me disse assim: faz o seguinte, vai lá, conversa com o seu pastor, pede permissão para ele. Fala assim: olha, eu vou ter minha formatura, me dá uma permissão para eu ir na formatura na sexta-feira. Só uma sexta, não tem problema. Eu disse para ele assim: professor, muito obrigado, mas eu não preciso ir lá falar com o meu pastor. Porque não é o meu pastor que está dizendo para eu vir ou não, não é o meu pastor que vai dizer para mim o que eu devo fazer ou não. A Bíblia diz. E eu agradeci, fui embora,
Ainda antes de sair, ele tentou me comprar, vamos dizer assim, né? Aquela época eles premiavam os melhores alunos de cada curso. E eu, graças a Deus, tinha sido a melhor aluna do meu curso. As minhas médias eram as melhores do curso. E eles iam fazer todo um reconhecimento na hora da formatura. Não sei o que presente eles iam dar, mas iam dar alguma coisa. Mas era mais o reconhecimento, de estar lá na frente e tudo mais. E ele tentou me dizer assim, olha, você vai ser homenageada lá. Faz isso. Eu disse para ele assim, olha, eu agradeço o senhor, mas eu vou esperar até que vocês façam uma colação de grau em gabinete. E assim o tempo passou. Passou 20 anos. Eu não fui à formatura. Eu não tive meu diploma reconhecido, registrado pelo MEC. Mas como a gente sabe que Deus nunca desampara aquele que obedece a Ele, né? Eu nunca fiquei sem trabalhar por causa disso. Aliás, eu parei de dar aulas e eu não tinha eu dei aula há mais de 10 anos na minha vida e não tinha meu diploma registrado. Eu trabalhei só com o meu histórico escolar. E depois que eu tinha desistido já de dar aula, que um belo dia minha mãe disse para mim assim, olha, eles estão fazendo colação de grau em gabinete. E aí deu certo de eu ir em umas férias para lá, e agora eu tenho o meu diploma registradinho e tudo mais. Mas não é fácil a gente não negociar princípios, mas é possível. Jesus dá forças para a gente. Aquela pequena menina, ela não negociou princípios, ela continuou fiel às coisas que ela acreditava. Em quarto lugar, eu fico pensando assim, a influência que aquela pequena menina teve na casa do poderoso Naamã. Naamã era um dos principais homens da poderosa Síria. Era alguém de confiança do rei, que apesar de estar leproso, que era uma doença terrível para aquela época, ele continuava liderando o exército. E aquela menina pequena, escrava, ela conseguiu fazer algumas coisas que chamou a atenção de Naamã. Chamou a atenção da sua esposa. E mais ainda, o que ela falou chamou a atenção do rei, do poderoso rei da Síria. Na época que ocorreu essa situação, a Síria já estava, vamos dizer assim, em paz com Israel. Eles estavam dominando Israel, mas já não estavam guerreando mais. E aquela menina, quando chega para a esposa de Naamã e diz assim, se Naamã soubesse que lá na minha terra tem um profeta que pode livrar da lepra, ele ficaria curado. E a esposa de Naamã, imagina, aquela época, quem era leproso, era a pior doença possível. Era a doença mais que as pessoas fugiam, vamos dizer assim, e que mais que as pessoas queriam se livrar. Quando aquela menina diz isso, a esposa de Naamã rapidinho foi lá e falou para ele. Quando ela falou para Naamã, eu acredito que Naamã deve ter pensado assim, mas aqui, com todos os recursos que nós temos, imaginem os Estados Unidos, né? E, de repente, um americano sair de lá dos Estados Unidos com todos os recursos que eles têm e vir se tratar no Brasil, ou num país menos desenvolvido ainda, era uma coisa bem ou nada provável. E aquela menina, ela conseguiu fazer com que Naamã e com que o rei da Síria se comovessem com aquela história. Mas eu fico pensando uma coisa. Aquela menina, ela podia ter feito duas coisas. Ela podia ter tido duas escolhas. A primeira, ela podia pensar assim, eu sei que lá na minha terra tem Eliseu. Eu sei que lá na minha terra tem o meu Deus, que eu aprendi que é o Deus do impossível, que pode fazer todas as coisas.
Mas eu sei também que Naamã foi o responsável por eu estar aqui, longe da minha casa, longe da minha terra, longe do meu pai, da minha mãe. E eu posso muito bem ficar quieta e não falar nada para ele. Ela não poderia ter feito isso? Poderia. Ela poderia ter dito assim: ah, é? Já que você foi ruim comigo, eu vou ser com você também, e vou ficar quieta. Mas ela não teve essa escolha. Ela escolheu testemunhar das maravilhas que existiam na terra dela. Com certeza, ela já sabia de todos os milagres e coisas que haviam acontecido lá na terra dela, desde Elias, depois com Eliseu, e ela resolveu falar. O interessante é que ela nunca tinha visto alguém ser curado por lepra, sabiam? Olha o que Jesus diz, vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas, Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 4, Lucas, capítulo 4, versículo 27. Olha o que Jesus disse sobre esse episódio, né? Lucas 4, 27. Diz assim: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Aquela pequena menina, ela sabia que Eliseu havia ressuscitado alguém, sabia que Eliseu tinha tirado o veneno lá da panela, que eles tinham feito cozido com uma planta venenosa, sabia que Eliseu tinha multiplicado pães. Eliseu não, né? Deus através de Eliseu. Mas ela nunca havia visto alguém sendo curado por lepra. Mas a fé dela era tamanha que ela afirmou, sem nenhuma dúvida: o profeta lá da minha terra pode curar o seu marido. E a fé dela foi tão grande que fez com que o próprio rei da Síria, o poderoso, escrevesse uma carta, que era um costume muito difundido na época. O rei escreveu uma carta para o outro rei, para que ele aceitasse o seu comandante lá. E agora, do outro lado, a gente vê um rei com uma fé tão pequenininha. Aquela menina, aquela pobre menina escrava, tinha uma fé imensa, que acreditava naquilo que ela nunca tinha visto. E o rei tinha uma fé tão minúscula, negativa, a gente pode dizer, né? Que quando Naamã chegou lá, em Israel, com a carta do rei da Síria, e isso depois vocês podem ler ali, continuando o capítulo 5 do 2 Reis, o rei ficou tão apavorado que a Bíblia diz que ele rasgou suas vestes, sentou em cinzas, pensou assim: esse rei da Síria, agora que está tudo em paz, ele resolveu fazer um jeito de, sabe aquela coisa assim, de pegar um ganchinho para começar a guerra tudo de novo. Por quê? Agora que está tudo em paz, ele vem e me faz um pedido desse que é impossível. Mas, de alguma maneira, a Bíblia não relata. Eliseu ficou sabendo. Eliseu ficou sabendo do papel lá que o rei estava fazendo, de rasgar a roupa, essas coisas todas. E mandou que Naamã viesse até ele. E eu gosto muito dessa história com as crianças, porque eles acham muito legal quando Naamã vai tomar mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou muito bravo. Onde já se viu eu me mergulhar nesse rio sujo? Lá na Síria tem rios muito melhores. Mas os servos de Naamã o convenceram. E uma coisa muito bonita é o final da história. Se a gente voltar lá para 2 Reis 5, 2 Reis 5, no final do versículo 15. Capítulo 5, final do versículo 15. Ou vamos ler o 15 todo. Voltou ao homem de Deus, Naamã, né?
E ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Aqui, depois que ele havia mergulhado 7 vezes e havia sido curado, quando ele voltou para agradecer, e um detalhe muito interessante, ele não esqueceu de agradecer. Quando ele voltou para agradecer, ele disse exatamente isso, que ele reconhecia que em toda a terra não havia Deus como em Israel. E a segunda coisa, um pouquinho para baixo, no versículo 17, disse Naamã: se não queres, peço que ao teu servo lhe seja dado. Ele levou muitos presentes para Eliseu, e Eliseu disse que não queria. E aí, no final desse versículo, diz assim: porque nunca mais oferecerá este servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Vejam, tudo isso aconteceu porque aquela pequena menina, ela resolveu retribuir o mal que ela havia sofrido pelo bem. Ela resolveu colocar em prática tudo aquilo que ela havia aprendido na sua casa. Ela resolveu colocar toda a bondade que ela tinha em troca da maldade que ela estava recebendo. E, como consequência, ela conseguiu transformar um homem rude, um homem de coração duro, numa pessoa que reconheceu que apenas em Israel, ou apenas o Deus de Israel, era o Deus verdadeiro. Reconheceu que não ia mais fazer sacrifícios e holocaustos para os deuses da terra dele, mas que a partir daquele dia ele ia adorar somente ao Deus do céu. Nós aprendemos com essa história que ninguém, nem a criança, nem o jovem, nem o adulto, nem o mais velho, ele pode colocar desculpas para não fazer nada por Jesus. Nem eu e nem você temos desculpas. Se aquela menina, naquela situação onde ela estava, escrava, longe de casa, ela pôde testemunhar de Jesus e falar do amor dele para aquela família, quem somos nós, eu e você? Em que situação nós estamos? Em segundo lugar, nós aprendemos que não importa aonde nós estejamos, nós precisamos desempenhar nosso papel da melhor maneira possível. Se aquela menina não fosse um exemplo no modo com que ela arrumava uma flor, no modo que ela tirava o pó, em tudo que ela fazia, vocês acham que todo um reino obedeceria ou acreditaria naquilo que ela estava falando? Com certeza não. Em qualquer lugar que nós estejamos, a gente aprende com essa menina que a gente tem um trabalho especial para fazer. Ellen White diz que Deus permitiu que aquela menina chegasse até a casa de Naamã para que ela fosse uma bênção na vida daquela família. Eu quero fazer um convite para você agora. Para quem já está há tempo, para quem já conhece esse Deus verdadeiro, para quem já está há tempo servindo ao Deus do céu como aquela menina servia, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo para testemunhar desse amor maravilhoso que Jesus tem para conosco? E você que de repente entrou a primeira vez dentro dessa igreja, ou já vem há vários dias, mas que ainda não tomou aquela decisão assim ao lado de Jesus, pense em Naamã. Pense naquele homem poderoso que tinha tudo na vida, mas que não tinha saúde. Que tinha tudo na vida, mas não tinha paz. Mas que, através daquela menina, ele encontrou a realidade, a real alegria, a real paz, a real saúde. Nós vamos cantar agora uma música que é uma oração, na verdade. Ela diz que nós
podemos entregar a nossa vida a Jesus, que nós podemos deixar que Jesus envolva a nossa vida com a graça dele, e que durante essa música que nós vamos cantar, você possa refletir, que durante essa música você entregue a sua vida a Jesus, permita que ele renasça novamente no seu coração, e que nessa semana a gente possa refletir na vida daquela pequena menina, que nós possamos ser semelhantes a ela, e que Jesus possa entrar na nossa vida e fazer a diferença, não só na nossa vida, mas na vida de alguém também. Em meio à tempestade, intensa escuridão, se tudo está perdido, não tenho solução. Se minha vida toda parece esmorecer, se todo sofrimento eu não compreender, preciso ser lembrado que estás a me amparar, e tudo aquilo que me aflige quero te entregar. Quero minha vida entregar. Quero que tua graça venha me envolver. Quero renascer de novo, meu passado esquecer. Quero ver o teu poder me transformar. Em meio ao sucesso e êxito sem fim, coberto de vitórias e bênção só pra mim. Se todos os meus sonhos eu puder realizar, sem o menor esforço, eu tudo alcançar. Preciso ser lembrado que tudo vem de ti, e como consequência eu quero te servir. Quero minha vida entregar. Quero que tua graça venha me envolver. Quero renascer de novo, meu passado esquecer. Quero ser o teu poder me transformar. Vamos orar?
Querido bom Deus, acabamos de cantar, Senhor, que queremos que Tu nos transforme. Queremos que Tu mude nossa vida, Senhor. Estudamos essa noite a história daquela pequena menina escrava. Nos ajude, Senhor, a termos a firmeza, a termos a determinação que aquela pequena menina demonstrou. Que possamos não ter medo, Senhor, de compartilharmos o Teu amor para com as outras pessoas. Mas nós também vimos a vida de Naamã, Senhor. Se alguém aqui ainda precisa fazer algum ajuste, alguma coisa na sua vida, para que ele possa se entregar completamente a Ti, ajude-o, Senhor. Faça como Naamã, que Naamã reconheceu que só Tu era o Deus Todo-Poderoso. Fica conosco, Senhor. Nessa noite, quem sabe muitas pessoas vieram aqui com algumas necessidades. Queira estar com elas, Senhor. Se alguém doente, se alguém com algum problema financeiro, com algum problema de saúde, com alguma coisa ruim no seu coração, toque no coração dela, Senhor, e faça sentir que Tu estás ao lado dela, dando-lhes forças, ajudando-lhes a resolver os problemas que elas possam ter. Dê-nos, Senhor, também uma boa semana de trabalho, que Tu possas estar ao nosso lado, nos fortalecendo e nos guardando. E leva-nos de volta ao nosso lar também em segurança, Senhor. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Professora Luciana está à porta, cumprimentando a todos. Mas não saia sem essa melodia em seu coração. Meu Deus é supremo, Rei dos reis. Ele reina com seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei dos reis. Nós vimos o seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei dos reis. Ele reina com seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei dos reis. Nós vimos o seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei dos reis. Ele reina com seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei dos reis. Nós vimos o seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei dos reis. Ele reina com seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei dos reis. Nós vimos o seu poder sobre terra e céu. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo Rei. Meu Deus é o supremo